As mudanças no trecho, que fica no centro da cidade, surpreenderam os motoristas. A cena mais comum são carros seguindo direto, ignorando a placa que indica a contramão. Aqueles que se dão conta das mudanças no meio do caminho, param, voltam atrás para seguir viagem. As mudanças geraram confusão, principalmente no trecho entre a Rua Barroso e a Rua Valdivino Tito. E os problemas vão além. Com as mudanças, os moradores estão com dificuldades para entrar, sair de casa e estacionar os carros, como faziam anteriormente, já que muitas moradias são antigas e não possuem garagens. Esta moradora decidiu improvisar. Coloca o carro no antigo terraço. É muito difícil aqui, quando meu irmão vai colocar o carro, por exemplo, ele tem que vir em linha reta. Aí com o fluxo agora de carro, ônibus, fica complicado. Esta outra é empresária. Teve que alugar um outro espaço só para colocar os carros dos funcionários. Uma despesa inesperada para não causar problemas ao trânsito. A gente precisa trabalhar e justamente para não pegar, evitar multa, né? Então a gente teve que alugar um ponto para justamente estacionar o carro da empresa. As mudanças começaram no final de semana. O objetivo é facilitar a passagem dos ônibus pelas ruas estreitas do centro da capital. E por causa dessas mudanças é proibido estacionar na rua agora, do final de semana para cá, para evitar problemas de congestionamento. Vamos saber mais a respeito dessa mudança na Extrans. Quem está ao vivo com a gente é a repórter Indira Gomes e traz os detalhes em relação a essas modificações e até a possibilidade de ser revista essa decisão tomada pela superintendência. Indira Gomes, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Como você bem falou, quem vem agora pela Joaquim Ribeiro não pode mais fazer a conversão à esquerda para pegar a Rua Barroso. É preciso contornar um quarteirão e aí sim subir aqui na Rua Barroso. Mas essa medida não alterou muito os motoristas aqui, porque ela já foi implantada em muitos outros cruzamentos na própria avenida. Na verdade, em quase todos. Isso era o único que faltava. E ela já foi implantada também em outras zonas norte e zona leste da cidade. E os motoristas de Teresina já estão mais ou menos acostumados com essa forma de ter acesso às ruas, evitando assim acidentes e congestionamentos. Mas o grande problema mesmo aqui na Rua Barroso é essa questão do estacionamento. Como a gente viu aí na matéria, muitos moradores não têm onde colocar os carros e continuam colocando na própria Rua Barroso, o que acaba gerando um certo transtorno aí, porque segundo a Extrans, isso atrapalha o trânsito. Onde a gente teria duas faixas de circulação, a gente passa a ter apenas uma, já que a outra está limitada aí com os carros dos moradores. E sobre isso eu converso agora com o José Falcão, que é diretor de trânsito da Extrans, e questiono a ele se há a possibilidade de ser revista essa medida, esse impedimento do estacionamento nas laterais da Rua Barroso. Boa tarde, doutor Falcão. Vai ser mantida essa decisão? Boa tarde. Esses primeiros dias pós-mudança, a gente está justamente verificando alguns pontos que podem ser melhorados, aprimorados. Por exemplo, a questão dos tempos dos semáforos, a questão de algum tipo de benfeitoria que ainda possa ser feita nas vias, enfim, algumas medidas que possam ser revistas. Com relação à questão da proibição de estacionamento, é outro fator que também pode ser revisto. No entanto, vale ressaltar que aqui na Rua Barroso nós temos em média 40 ônibus por hora passando na via. Então fica extremamente complicado você facilitar o estacionamento de poucas residências e prejudicar a vida de mais de 3.000 pessoas que estão fazendo uso desse transporte público por hora. Os moradores questionam que não foram consultados ou sequer comunicados, se é que deve-se dizer assim, sobre essa medida de impedir o estacionamento para que eles pudessem então se programar com certa antecedência. Foi feito algum tipo de conversa, algum tipo de negociação com esses moradores? Essa intervenção ela já tem um certo tempo que deveria ter sido feita, já estava inclusive com parte da sinalização implementada, e esses moradores, eles devem entender o seguinte: a prefeitura ela precisa do espaço público. Nós temos atualmente uma frota de mais de 400 mil veículos, essa frota cresceu quase que 4 vezes em 12 anos, então nós precisamos do espaço público para que a gente possa fazer o tráfego, tanto dos veículos de passeio, quanto principalmente do transporte público,
dos ônibus. Então, esses moradores, a gente entende que eles têm, em alguns momentos, sido lesados, foram prejudicados. No entanto, a gente está fazendo isso em prol da maioria, no benefício da maioria. Eles utilizaram o espaço público até onde pôde, até onde foi possível ceder. No entanto, com esse crescimento da frota, com essa demanda do tráfego, infelizmente não foi mais possível disponibilizar esse estacionamento como vinha sendo. Já estão sendo aplicadas multas pelo estacionamento proibido? A priori, os agentes de trânsito eles estão fazendo um trabalho de orientação, de conscientização. Agora, todo motorista que deve ser habilitado, ele tem que saber o que significa essa placa de proibição de estacionamento. Vale ressaltar que essa placa ela restringe o estacionamento, mas a parada para um embarque ou desembarque, como já foi inclusive questionado na Extrans, ela é sim permitida. O motorista ele pode parar o veículo de frente à sua residência, o passageiro pode descer e ele pode buscar no entorno algum local que seja permitido fazer esse estacionamento e estacionar no caso de não haver uma garagem, não haver um local dentro do seu lote para que ele faça esse estacionamento. Obrigada, então, doutor Zé Falcão, e fica aí o alerta. Os motoristas não podem mais estacionar ao longo da Rua Barroso e estão, sim, passíveis de multa. Joelson.